Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui numa tarde bem especial, conversando com a missionária Silvia. E eu convidei a Silvia para participar desse momento, porque ela tem algo muito especial para você, para falar com você. Então, Silvia, muito obrigada por atender o convite. E o que você gostaria de dizer para o pessoal que está assistindo a gente? Bom, eu gostaria de dizer que a palavra de Deus, né, é tudo que nós realmente precisamos e é tudo que nós realmente queremos. Durante muito tempo mesmo, eu tive curiosidade por aprender a palavra de Deus. Nós somos líderes há algum tempo, mas às vezes tem uma certa dificuldade, né, quando a gente é levantado a uma liderança e quando falta preparo. E eu percebia que eu tinha a Bíblia de capas diferentes, de jeitos diferentes, mas eu não sabia o que fazer com ela. E a minha alegria foi perceber que a Bíblia não era somente para o pastor, não era somente para o missionário, não era somente eles que poderiam ter acesso. Nós viemos de um pensamento em que as pessoas poderiam esperar que o líder trouxesse a palavra, esperar que esse aprofundamento viesse de uma liderança. Insisti muitos anos, né, em aprender na escola dominical para saber o que eu poderia tirar da Bíblia. Mas aprender a palavra de Deus, saber o que fazer com ela e saber que ela está acessível para todos, não tem preço. É maravilhoso, Silvia. Eu fico encantada também porque amo estudar a palavra de Deus e acho isso vital para a nossa sobrevivência nos dias de hoje. Eu queria que você contasse pra gente como é que você estuda a Bíblia. Qual é a forma de estudar a Bíblia que você acha que mudou o seu relacionamento com as Bíblias que você já tinha? Bom, em 2015 eu fui, né, para uma escola de liderança com adolescentes e jovens. Foi a minha primeira vez nessa escola, primeira porque depois eu não tirei mais o pé de lá, né? E foram 15 dias. E no primeiro dia eu levei um impacto, eu levei um choque, porque nós fomos convidados a compartilhar, né, com os grupos a experiência do texto, não como professores, mas como facilitadores do conhecimento, né, para ajudá-los a pensar. E na minha primeira noite foi um susto, porque eu vi adolescentes e jovens folheando, na época foi o livro de Daniel. Eles folheavam o livro de Daniel e eles comentavam do livro, eles falavam de lugares, de pessoas, coisas que eu não sabia. E eu olhando lá na posição de líder, eu disse, mas meu Deus, como que eles conseguem isso? E eu só leio, mas eu não sei o que está lá. E aí foi quando a gente foi começar a aprender como estudar a palavra de Deus. Porque até então, o pensamento que eu tinha é que a gente podia ler, né? Vamos ler, e aquela coisa, você lê, em algum momento Deus vai soprar para você o que Ele está tentando te explicar ali. Mas a leitura em si, né, ela é muito boa, nós precisamos ler e realmente ter esse desejo pela leitura. Mas não dá somente para ler, a gente tem que ler e tentar entender o que Deus está falando. E aquilo é pra gente. Porque até então nós ouvimos muitas histórias e pensamos, né? Uma história, bonita história de Raquel, bonita história de Ruth, a história de Adão, de Abraão. Mas o que isso tem a ver comigo? É só uma história. Então em 2015 eu aprendi, né? Comecei a aprender, porque a gente está todos os dias aprendendo algo novo. E eu aprendi que a Bíblia não só, né, para leitura, mas também para estudo, que nós podemos ler o texto, entender o texto, esparramar. Eu gosto de usar essa ideia de esparramar como quem está limpando feijão, né? A gente que é do interior, a gente sabe. Esparrama o feijão na mesa, pega cada lá o seu pedacinho e tudo aquilo depois produz, então, um panelão para todo mundo. Mas eu aprendi realmente a importância de estudar, de pegar cada trecho da palavra de Deus. E foi em 2015 a primeira vez que eu me debrucei. A partir dali eu fiz o meu primeiro caderno de estudo devocional. Uau. Hoje são acho que 15 cadernos de 10, 15 matérias, estudando o método, aprendendo e compartilhando com a quantidade de pessoas que querem aprender. Eu estou sempre tentando compartilhar com elas isso. Esse método é um método de estudo bíblico, um método indutivo de estudo. Sim. E esse método, ele é feito como? Como que se faz, na verdade, o estudo? Como que se começa? Como que são as ideias de sequência? O que se faz? E como se chama? Eu queria que você detalhasse um pouquinho pra gente isso. Tá, o método que nós usamos, que eu uso, que eu compartilho, né, que eu ensino na minha igreja, é o método VOS. Ver, ouvir e sentir o texto. E o que é isso, né? Ao contrário do dedutivo, que você precisa tentar saber o que o texto está dizendo pela dedução, o indutivo ele te faz mergulhar dentro.
Então, a proposta do Voz, né, quando a gente fala de ver, é estudar cada elemento do texto e saber do que ele está falando. Né? Saber se ele traz uma informação que tem a ver com a antropologia do tempo, daquele tempo, se tem a ver com geografia, né? Por que as pessoas estavam indo de um lugar para o outro, por que demorava, ou se era rápido, né? Vemos as pessoas ali às portas da cidade, que cidade era essa, qual que é a relevância dela para um texto. Vemos a economia, e ainda esses dias eu disse, bom, qual que é a relevância de economia, né? Mas quando eu vejo que Jesus saiu de um lado para o outro para ver um amigo que estava morto, para andar de um lado para o outro, para ir... Quantos dias demora-se para percorrer o trecho? Quando você vê Jesus indo para uma festa e ele anda muito tempo, é muito longe. E aí você fala assim, olha a importância que Jesus dava aos relacionamentos. Então o método é exatamente isso. Você olha para o texto, você encontra essas informações no texto. O que o texto está falando, de onde ele está trazendo, que informação é essa. Nós estudamos, né, a cada palavrinha, e eu amo ver, tanto na etimologia quanto no grego, ver o que aquela palavra significa, qual que é a diferença dela, né? Uma diferença muito grande pra gente quando vai estudar, que você vê, né, o caso de Davi, o rei de Israel, ele não era um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia tudo certinho, né, e Deus aprovava as atitudes dele, não era nada disso. Quando nós vemos no original ali, nós vamos ver que Davi era um homem que procurava entender a vontade de Deus e procurava executar. Mesmo nas falhas dele humana, ele tinha essa sensibilidade. É interessante, Silvia, ouvindo você falar aqui, o quanto cada palavrinha e cada coisa, quando a gente mergulha no significado dela, no original, ela foi escrita com esse sentido, como é diferente do português e como é enriquecedora a pesquisa de palavras simples, como mesmo, até num dicionário de português mesmo, quando nós entendemos um pouco mais do que essa palavra parece significar, né? E é bem interessante. E ao mesmo tempo que a gente mergulha e conhece, fica às vezes as pessoas pensando, será que a gente estuda por estudar? A gente fica verificando por verificar? Não é isso, né? O que a gente leva a pessoa que está estudando a fazer? Não basta saber o que o texto diz, né? Não basta conhecer os códigos e decodificar cada um deles. O que é interessante é você perceber o que o texto está falando com você, né? Porque ele fala, Deus fala conosco através da sua palavra. Essa é a profecia que nós precisamos ouvir. Então, nós percebemos o que Deus está falando, nós ouvimos o texto, é o segundo elemento do Voz. Nós ouvimos o que Deus está falando. Ele está nos dando um ensino geral, que é o texto, né, de Dascalia, aquele ensino geral sobre todas as coisas que o texto tá tentando explicar. Depois ele nos aponta os erros, as coisas que nós não devemos fazer. Que legal. Mas um pouco à frente ele vai dizer, olha, já que você sabe qual é o erro, vamos corrigir essa conduta errada. Ele promove uma correção. Para em seguida dar uma instrução e dizer, olha, então a partir de agora, para você permanecer na justiça, você caminha desse jeito. Uau! Então a gente se lembra daquele texto de Timóteo, né? Que toda a escritura é útil, né, para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução em justiça. Exato. Isso é maravilhoso e cada palavrinha da escritura serve para isso, né, Silvia? Sim. Que bênção! Querida, eu queria que você falasse para quem está nos acompanhando aqui, o que a pessoa pode fazer para ela ter uma oficina dessa, para ela ter esse estudo, ou mesmo ela quer aprender, ela não vai levar para sua igreja porque ela de repente nem consegue levar uma oficina desse estudo que a gente tem, né, desse método, mas ela quer conhecer mais a Bíblia, o que ela faz? Olha só, a AME tem uma oficina, essa oficina se chama Oficina de Voz, de ver, ouvir e sentir o texto. E a proposta dessa oficina é capacitar a liderança, adolescentes, jovens, para que eles possam ser líderes conforme o coração de Deus. Então a proposta da Oficina do Voz é ir à igreja, ajudar os jovens adolescentes a terem amor pela palavra, porque às vezes não é que a igreja não está pregando, não é isso, nem estamos indo para mudar nem conceito de igreja, nós estamos indo lá para dizer, olha, vamos estimular os adolescentes e jovens a se apaixonarem pela palavra de Deus. Foi isso que eu vi quando eu estive em 2015 no Passe. Jovens apaixonados que folheavam a Bíblia com tanto desejo, com tanta paixão. E eu achava até então que o meu único chamado era cantar ou dizer alguma coisa, né, melódica em nome de Deus. E eu percebi que Deus tem muito mais. A palavra dele é tudo que nós podemos compartilhar com esse mundo que está fragmentado, que está, né, cansado, que não sabe muito bem que direção tomar. Então a AME, né, AME Evangelizar, a missão onde nós temos a alegria de cumprir a nossa missão. Ela tem missionários que vão até a igreja, que dão uma oficina, são 6 horas de oficina, e às vezes a gente fala, meu Deus, não vai tudo isso. Vai muito mais. Com certeza. Vai muito mais.
Porque para estudar um pequeno trecho, a gente demora lá, um versículo que a gente faça por dia, demora no mínimo 40 minutos. Imagine um texto completo. Então são 6 horas, 3 de teórica, mais 3 de prática que nós fazemos com a igreja. Glória a Deus, Silvia. Olha, eu quero deixar para os nossos, né, o pessoal que está assistindo em casa, deixar esse gostinho de querer conhecer um pouco mais sobre o método VOS, o método de estudo indutivo da Bíblia. Então, eu quero agradecer você que dispôs do seu tempo para falar com a gente e levar vocês a procurar a AME, né? Nosso site é missãoame.org e nós estamos no Instagram e você tem os nossos contatos também aqui. Fale conosco, nos procure. Vamos começar o ano, né? Realmente nos preparando melhor. Ler a Bíblia, para praticar a Bíblia e então ensiná-la. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, Angélica. Obrigada, pessoal. Deus abençoe, ó. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Pratique a palavra de Deus. Amém. Até a próxima. Até.